Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade, chegando na área. Queridos, a aulinha de hoje virtual, mas olha, um teminha importantíssimo para o Enem. Hoje nós vamos trabalhar a partezinha de gráficos, tabelas e estatística, tá bom? Queridos, nós vamos dividir essa aula em três partezinhas, onde a primeira partezinha da aula que nós vamos começar agora envolve exatamente o conceito de gráficos e tabelas e suas aplicações. Beleza? Vamos comigo, presta atenção. Amores de My Life, esse espetáculo de homem, apresenta para você conceitos de gráficos, tabelas e estatística. Queridos, muitas pessoas perguntam para que serve o gráfico. Querido, um gráfico, na realidade, ele é uma tentativa, presta atenção, tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes para facilitar a sua compreensão. Querido, Tiago, por que ele está falando então que é uma tentativa de expressar? Querido, porque você pode não entender esse gráfico. Então, para a gente aprender a analisar um gráfico, a gente só aprende fazendo exercício, né? E claro que vai ter algumas observações, algumas construções que a gente vai ver durante a aula, mas basicamente ele tenta expressar visualmente os valores numéricos apresentados em uma pesquisa, de forma mais fácil, de forma mais rápida, de forma mais objetiva. Claro que no nosso dia a dia vão existir vários tipos de gráficos. Cada um dos gráficos que merece uma importância, nós vamos aprender aqui na aulinha de hoje. Queridos, tabelas, mesma coisa. A tabela também tem o mesmo intuito. A tabela apresenta os dados coletados em uma amostra, porém, em vez de expressar visualmente isso, ele apresenta de forma organizada, de forma de tabela, linhas e colunas. Ou seja, eu organizo os dados em linhas e colunas, tabelando isso para também facilitar a compreensão desses dados dentro da estatística. Queridos, com certeza, então, o próximo item é: quais são os tipos de gráficos, Thiago, que eu tenho que saber? Quais são os tipos de gráfico que mais aparecem no vestibular? Querido, o primeiro gráfico cotado para cair no seu Enem, e com certeza um dos mais frequentes, é o pedacinho de gráficos de colunas. Querido, o gráfico de colunas, por exemplo, este aqui que eu estou mostrando para você, ele é muito indicado para determinar padrões diferentes de coisa A, coisa B, coisa C. Nesse caso, eu tenho país China, país da Índia, país dos Estados Unidos, país da Indonésia e do Brasil. Em cada um eu tenho um crescimento diferente. Esse crescimento está indicando o número da população desses países. Ou seja, olha o título: países mais populosos do mundo, em milhões de habitantes. Repara que o Brasil aqui, por esse gráfico, seria o quinto. O gráfico está um pouquinho desatualizado. Hoje o Brasil, na realidade, é o sexto em população mundial. Queridos, mas aqui nessa época o Brasil era o quinto. Os Estados Unidos é o terceiro. Confere que a China aqui é disparado na primeira, olha o tamanho da coluna, muito maior que o tamanho da coluna do Brasil. Eu poderia falar aqui que o valorzinho da China seria mais do que 6 vezes a população do Brasil por essa aproximação do gráfico, porque aqui eu tenho os valores da população, repara que está em milhões de habitantes. Então, o gráfico de colunas é muito usado para mostrar resultados de uma pesquisa que apresentam grandes diferenças de valores do produto A, B e C, ou do fator A, B e C. Esse gráfico, com certeza, ele é um dos mais importantes lá na sua prova. Outro tipo de gráfico muito comum é o gráfico de barras. Até o Tiago não gosta de diferenciar colunas e barras, mas a maioria dos livros vão trazer essa diferença. Coluna, vertical. Barrinha vai ser o gráfico na horizontal. Esse tipo de gráfico é muito utilizado para fazer comparação dentro de um mesmo parâmetro. Por exemplo, no ano de 2012, eu estou te mostrando as vendas do verdinho, que é a venda de software, e
do rosinha, que indica a venda de hardware. Lógico que em euros. Então, aqui eu percebo que o verdinho indica uma coisa e que o rosa indica outra coisa. Mas dentro do mesmo parâmetro 2012, eu tenho indicações diferentes. Isso é muito utilizado desta forma. O Enem também gosta muito de cobrar esse tipo de comparação, onde ele fala, posso falar que a venda de software de 2011 para 2012 aumentou? Bom, aí nós vamos ter que olhar aqui, ó, que era de 73 e aqui agora é de 77 milhões. Aumentou de 2011 para 2012. Eu posso falar que de 2011 para 2012 a venda de hardware aumentou? Não. Por quê? Porque hardware em 2011 era 191 e agora é 155 mil. É bem menor, então houve uma diminuição de 2011 para 2012. Repara que aqui eu estou indicando os anos de forma crescente e aqui eu estou indicando a venda em euros. Beleza? Muito indicado para fazer comparação dentro de um mesmo parâmetro. Beleza? Outro gráfico também que a gente tem que saber, e esse despenca no Enem, chamado gráfico de setores. Querido, muita gente chama isso de gráfico de pizza. Pizza a gente come. Gráfico a gente analisa. Então, isso não é gráfico de pizza. Isso é um gráfico de setor circular. É óbvio que aqui a gente consegue perceber que o maior setor aqui é esse azul mais escurinho aqui. Claro que aqui está indicando a porcentagem, 42%. Pode ser que o vestibular do Enem peça para você tentar achar, por exemplo, um ângulozinho, e aí ele marca aqui, porventura, hipotético, esse ângulozinho azul aqui, ó, do setor azul escuro. Eu vou chamar ele de ângulozinho alfa. Eu teria que fazer uma regra de 3. Eu teria que falar que 360 graus, que é o setor inteiro, corresponde a 100%. Então, 42% vai corresponder a X. Tem a cara do Enem esse gráfico, você tem que estar de olho nele, porque é um gráfico muito importante lá na sua prova. Queridos, outro gráfico importante, ele é chamado gráfico de dispersão. Queridos, o gráfico de dispersão ele é usado para indicar valores isolados. O que o Tiago separou na aulinha de hoje é exatamente o gráfico de dispersão através de pontos. Óbvio que eu tenho pontos isolados. Então, num determinado momento, eu posso usar pontos isolados para representar isso. Muito usado para medidas que apresentam uma alta dispersão. Esse gráfico, ele me fala a renda bruta por porcentagem de renda gasta em saúde. Eu estou reparando que quem tem uma renda mensal bruta de 18 aqui, ó, claro, não sei se te falar agora se vai ser 18 salários mínimos, porque não está escrito aqui, eu devo ter cortado, ele vai gastar 7% do seu salário em saúde. Correto? Porque eu tenho uma renda bruta mensal e a porcentagem da renda gasta em saúde. Claro que isso aqui são pontos isolados, eu não preciso indicar crescimento, se está crescendo, se está decrescendo. É só um valor, um parâmetro. Por isso que é chamado gráfico de dispersão. O Enem também gosta de exercício com esse tipo de gráfico. Outro muito utilizado aqui para a gente é chamado gráfico de linhas, onde esse gráfico de linhas ele representa o crescimento. Claro que reta crescente e reta decrescente, então ele vai indicar quando os parâmetros estão aumentando ou diminuindo. Por exemplo, vamos observar aqui no gráfico, aqui está o ano, 2006, perdão, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até 2018. Esses anos estão representados aqui embaixo, ano a ano. Agora, o amarelinho representa nono ano. E aqui deve indicar, não está escrito no gráfico, o Thiago está supondo, porque eu cortei a imagem, que representa a quantidade de alunos ano a ano. Então, repara que de 2008 até 2018, basicamente houve um crescimento. De 2014 para 2015, um decrescimento. Depois volta a crescer novamente até atingir 2018. Então, quando eu quero indicar se o valor está crescendo ou decrescendo, eu utilizo esse gráfico que é chamado gráfico de linhas. Repara comigo aqui na turma do 8º ano, que é o vermelhinho. Em 2008, eu tinha um valorzinho aqui aproximadamente 12. Em 2011, aproximadamente aqui, eu tenho 16.
Em 2018, eu tenho aqui 25 alunos por turma, hipoteticamente. Então, novamente, indica crescimento ou decrescimento. É só você acompanhar o gráfico e verificar o que está acontecendo. Agora, a leitura do gráfico vai exigir da gente esse esforço. A leitura do gráfico vai exigir que a gente tenha uma atenção gigantesca lá na hora de fazer a prova. Porque muitas pessoas confundem a análise gráfica. Por isso que lá no início o Thiago falou que o gráfico era uma tentativa de mostrar os dados de forma rápida, de forma prática, de forma objetiva. Agora, para isso, a gente tem que saber fazer a leitura. Muita atenção, gráfico de colunas e barras, gráfico de linhas, que é esse aqui, e o gráfico de setor circular, o gráfico de pizza. Ele é muito importante para a gente. Beleza, queridos? Bom, vou te mostrar aqui agora alguns exercícios que a gente tem que ter cuidado para analisar. Esse aqui é do Enem, ano 2012. Querido, acompanha contigo. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Querido, repara que aqui então é ao longo do ano de 2011. Por exemplo, em janeiro vendia isso aqui, fevereiro, março, está crescendo, não está? Abril diminuiu, maio cresceu e assim por diante. Junho cresceu, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu estou indicando se o número de vendas está crescendo ou se está o quê? Diminuindo. Então, ele está mostrando a evolução do total de vendas em reais. Repara que não tem o parâmetro aqui. Eu não sei se isso está em R$ 1.000, em milhões de reais. Não importa, é apenas um parâmetro. A pergunta ela tem que ser objetiva. Olha só, analisei o gráfico, vem a pergunta. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente é nessa ordem, né? A maior e a menor. Vamos mudar a cor da caneta. A maior e a menor venda absolutas em 2011. Então, querido, eu só quero saber aonde eu atingi a maior venda, ápice, e aonde eu atingi a menor venda. Queridos, vamos voltar lá. Se eu olhar o gráfico, a maior venda, que o Thiago grifou lá de amarelinho, ela vai ser esse pontinho aqui, ó. Repara que ele vai ser o maior ponto, né? Ele está muito longe desse e desse aqui. Então, quer dizer que a maior venda aconteceu no mês de junho, correto? Agora, a menor venda, eu chamei lá de azulzinho, a menor venda aqui, ó, pelo gráfico, vai ser esse pontinho aqui, ó. Está muito abaixo desse. Então, em agosto, aconteceu a menor venda. Maior venda, junho, menor venda, agosto. Então, se eu olhar lá, junho e agosto, respectivamente. Junho e agosto, a alternativa correta vai ser a letra E de escola. Queridos, apenas uma análise, apenas uma interpretação desse gráfico. Eu não tive que fazer conta, eu não tive que fazer nenhum esforço a não ser entender onde é o maior e onde é o menor num gráfico de linhas. Então, Thiago, isso cai? Demais. Thiago, isso é importante? Demais. Vou errar? Morre. Você não pode errar um exercício desse. É muito fácil. Queridos, próximo exercício para a gente. Em uma pesquisa sobre prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o faziam. Entre eles, aí vamos a essa informação que ela é importante, entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito. Opa, quantas pessoas que têm hábito de andar de bicicleta? 75%. O gráfico mostra apenas esses que andam. Porque olha só, e a frequência semanal com o que faziam. Ou seja, desses que andam de bicicleta, qual é a frequência semanal com que o faziam?
Então, isso aqui é apresentado no gráfico. Repara que não tem zero. Então, quer dizer que aqui ele só está indicando quem anda uma vez, duas vezes, três vezes ou todos os dias. Então, ele representa apenas quem anda de bicicleta. Quem anda de bicicleta? 75% dos entrevistados. Agora, querido, se eu somar esses valores percentuais aqui, vai dar 100%. Pode somar aí que se você somar esses valores aqui, ó, vai dar 100%. Repara que isso aqui apresenta apenas quem anda de bicicleta, que representa 75% de todo mundo, de todos os entrevistados. Então, a pergunta é a seguinte: que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Querido, a palavra pelo menos 3 vezes por semana, ela também é muito importante para a gente, porque este pedacinho aqui, ó, pelo menos 3 vezes por semana, quer dizer que você pode andar 3 vezes ou mais. Então, me interessam os percentuais de 3, 4, 5, 6 e 7 dias por semana. Então, eu vou ter que somar esses valores que o Thiago está te mostrando aqui no gráfico. Querido, eu não vou dar zoom aqui, beleza? Porque eu tenho esses valores anotados. Então, vamos lá. Se eu somar isso aqui, está indicando o percentual de pessoas que andam pelo menos 3 vezes por semana. Porém, apenas em relação a quem tem o hábito. Então, olha o que o Thiago fez. Querido, quem tem o hábito? 75% tem o hábito. Então, quem não tem o hábito de andar de bicicleta? Os outros 25%. O gráfico só representa os de amarelinho. Então, pelo menos 3 vezes são aqueles valores que o Thiago grifou lá, ó. 26%, 12%, 10%, 7%, 15%. Se eu somar isso aqui, quer dizer que quantas pessoas têm o hábito de andar pelo menos 3 vezes por semana? 70%. Cuidado que muita gente vem aqui e marca então a letra A em negrito, piscando, marque eu. Errou. Isso aqui é para você errar, você não pode errar, porque o gráfico só representa quem anda de bicicleta. Ele não tem um valorzinho zero aqui, ó. Então não pode. Então, Thiago, como que eu vou fazer então esse exercício? Bom, vamos voltar ao outro slide. Querido, repara, aqui eu tenho 70% das pessoas andam pelo menos 3 vezes. Só que isso aqui só representa quem anda. Então, isso aqui representa 70% de 75%. Vamos a lá, Dilma Rousseff. Esse é o momento que a gente fala que 70% de 75% não é 70%. 70% de 75% é 52,5%. Por isso que o nosso gabarito correto vai ser a alternativa letra B de bosta. Olha lá, letra B, 52,5% é a nossa opção de resposta. Volto a chamar a atenção para não ficar perdido. O gráfico me representava apenas quem andava de bicicleta. Por isso que eu tive que pegar 70% de quem anda de bicicleta. Quem anda de bicicleta? 75%. O produto aqui, ó, a porcentagem da porcentagem, eu tenho que multiplicar para achar a porcentagem equivalente ela no total, que corresponde a 0,525 ou 52,5%. Ai, professor, eu lembrei da Dilma Rousseff falando 30% de 30% e 30% de 40%. Ela estava certa. A gente tem que aprender a criticar quando a pessoa está errada. Mas a gente não pode sair criticando a pessoa quando ela está falando certo. 30% de 30% não é 30%, é 9%. E 30% de 40% não é 30%, é 12%. Ficou claro? Então, cuidado com essas pegadinhas do Enem, que isso cai demais da conta. Queridos, mais um exercício para a gente analisar. Esse exercício também, se eu não estiver equivocado, é um exercício do nosso Enem. Bom, vamos fazer a leitura aqui com você para a gente aprender a analisar. Né? O nosso objetivo hoje é aprender a analisar o gráfico ou a tabela, interpretar esse dado. O que eu estou usando para resolver o exercício não me interessa se foi porcentagem, se foi regra de 3, se eu só tive que verificar onde é maior e menor. Então vamos lá. No comércio, é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo,
o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total de seu salário em reais, em função do total de vendas realizadas também em reais. A pergunta é a seguinte: qual é o valor percentual da sua comissão? Bom, presta atenção. Nós podemos fazer esse exercício de vários modos. O Tiago escolheu uma solução que envolve o conceito de um gráfico linear, ou seja, uma função de primeiro grau. Posso usar apenas porcentagem, posso usar apenas crescimento. O que eu posso te dizer? Olha, que se a pessoa não vender nada, zero, o salário dela é R$ 800, porque o gráfico parte desse pontinho. Ou seja, o salário fixo da pessoa é R$ 800. Mesmo que ele não venda nada, ele vai receber R$ 800. A partir daí, a cada valor em venda que ele faz, o salário dele aumenta. Quer dizer que se ele vender R$ 20.000, ele passou a ganhar R$ 1.200. Opa, aumentou. Quanto que aumentou de 800 para 1.200? Aumentou 400. Então vamos escrever aqui para fazer o exercício por porcentagem. Olha, de 800 para 1.200, aumentou R$ 400. Agora, ele aumentou R$ 400 numa venda de quanto? Bom, eu recebia 800, agora eu estou recebendo 1.200, por isso que ele aumentou R$ 400. Mas para mim ganhar R$ 400 de comissão, eu tive que sair da venda zero para a venda 20.000. Não é isso? Ou seja, ele aumentou 400 em 20.000. Como ele aumentou 400 em 20.000, que o Thiago fez um zerinho horroroso ali, mas só para você entender, eu vou poder simplificar aqui, ó. Simplificando aqui esses dois zeros e esses dois zeros, vai ficar 4 por 200. Simplifica por 2, vai ficar 2 em 100. 200 por 2 é 100. Então, quer dizer que eu estou ganhando 2 em 100, ou seja, eu estou ganhando 2%. O meu gabarito vai ser letra A de amor. Querido, a solução que o Tiago fez foi analisando o crescimento. Eu falei que eu deixei claro para você aqui que o Tiago escolheu uma forma de fazer por função também. Então, olha só, a função salário, ela vai ser dada pelo meu salário fixo, de 800, mais um valor percentual sobre a venda que eu vou fazer ver. O que o Tiago pegou? O Tiago pegou esse pontinho aqui, ó, anterior. Quando que eu recebo 1.200? Quando eu vender R$ 20.000. Então, voltei lá na minha função. O que eu fiz? Ó, o meu salário vai ser 1.200 quando eu vender 20.000. Então, vai ficar 1.200 é igual a 800 mais I vezes 20.000. 1.200 menos 800, 400. Então, vai ficar 400 é igual a 20.000i. Pego esse 20.000, passo dividindo. Na verdade, já até simplifiquei os zeros aqui. Ó. Corta 2 zeros com 2 zeros. Vai ficar 4 por 200 dividindo. 1 por 50, 0,02 ou 2%, gabarito letra A de amor. Querido, se você vai fazer pela análise percentual, como eu fiz lá no slide anterior, ou por uma função de primeiro grau, aqui não é o momento da gente discutir isso. Hoje o Thiago está te mostrando a ideia do gráfico, como que eu vou interpretar o gráfico. Agora, a forma de fazer eu tenho várias. Eu posso usar aquilo que eu me sinto mais confortável. Eu teria feito pelo primeiro processo. Para te mostrar de uma forma mais bonitinha, eu prefiro representar desta segunda maneira, mas deixo à vontade para você. Beleza, queridos? Mais um, rapidinho. Queridos, vamos olhar esse exercício aqui, que ele também é interessantíssimo do ponto de vista do nosso Enem. Queridos, o gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 horas às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Gráfico de linhas, nesse caso, um gráfico de curvas, porque está indicando crescimentos, né, acentuados. Querido, repara que a ação tinha um valor, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, atingiu o ápice, diminuiu, 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 atingiu o mínimo, subiu. Agora,
Neste dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes de acordo com a tabela a seguir. O gráfico faz parte, mas eu tenho uma tabela, eu tenho que analisar uma tabela ali. Então, olha só, eu tenho 5 investidores. Investidor 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui na tabela eu indico a hora que o investidor comprou e a hora que o investidor o quê? Vendeu. Investidor 1 comprou às 10, vendeu às 15. Investidor 2 comprou às 10, vendeu às 17. Investidor 3 comprou às 13, vendeu às 15. Investidor 4 comprou às 15 e vendeu às 16. Investidor 5 comprou às 16, vendeu às 17. Entendi? Beleza, vamos ver o que ele quer. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Querido, quem fez o melhor negócio é quem lucrou mais. Então, sem conta, vamos tentar fazer sem conta. Eu quero um investidor que comprou no ponto máximo e vendeu no ponto mínimo. Lógico que se o mínimo tiver antes do máximo, vai dar merda. Não pode. Eu quero que a pessoa comprou no máximo e tenha vendido no mínimo. Perdão, o contrário, né? Ele comprou no mínimo e vendeu no máximo. O Thiago falando merda aqui. Desculpa, queridos. Vamos lá. Volta aí. Eu não vou editar vídeo, não. O que acontece? Quem tem o maior lucro? Aquele que vendeu no máximo, porém teve que comprar aonde? No mínimo. Então vamos olhar o gráfico lá. Olha lá, voltando lá. Claro que o ideal é vender às 15 horas. Por que o ideal é vender às 15 horas? Porque a ação foi o quê? Máxima. Claro e evidente que o melhor momento de compra era às 16 horas, mas eu não posso vender uma ação se eu ainda não comprei. Então, se eu quero vender no máximo, que é 15, o menor ponto aqui agora seria o quê? Às 10, olha lá. Ou seja, o ideal seria ele comprar às 10 horas e ele vender às 15 horas. Isso me daria o lucro máximo nessa situação. Analisei sem fazer conta nenhuma. Vamos tentar entender isso aqui? Olha lá. Comprou às 10, vendeu às 15. Não foi isso que o Thiago tinha falado? Olha lá, é exatamente o investidor 1. O gabarito vai ser letra A. Querido, para você não ficar perdido, você pode montar uma tabelinha para te orientar. Ou seja, para que o lucro seja máximo, tem que olhar lá na hora da compra, ver o valor da ação. Na hora da venda, ver o valor da ação. Foi isso que o Thiago fez aqui. Querido, olha só, valor da compra do primeiro investidor, ele comprou 10 horas, a ação era R$ 150. Valor na venda, ele vendeu 15 horas, ele vendeu a R$ 460. Se ele vendeu a 460, uma coisa que ele comprou por 150, ele ganhou de lucro 310. Eu fiz isso para o investidor 2. Ele comprou por 150, olhei lá no gráfico a hora, o investidor 2, vamos olhar o investidor 2. Ele comprou às 10, vendeu às 17. Então vamos lá, comprou às 10, 150, vendeu às 17, vendeu por 200. Então, de 150 para 200, de 150 para 200, ele ganhou o quê? Só 50. Ou seja, eu fiz exatamente isso. Ó. Eu verifiquei o lucro, a diferença entre o valor da compra e o valor da venda para o investidor 1, 2, 3, 4, 5. Repara que quem teve o maior lucro foi o investidor 1, porque ele ganhou 310 na ação. Eu tinha feito o exercício anteriormente, sem fazer isso tudo de conta. Como, Thiago? Volta. Vamos lá, vamos aprender a analisar esse gráfico. Eu quero ter o lucro máximo. Como que eu tenho o lucro máximo? Comprando no menor valor e vendendo no maior valor. Qual que era o ideal? Vender nesse momento e comprar nesse. Mas eu não posso vender uma coisa que eu ainda não comprei. Então vamos analisar de forma diferente. Eu tenho que vender nesse. Qual é o menor ponto antes desse? O menor ponto antes desse é esse aqui. Então, eu tinha que comprar às 10 e vender às 15. Repara, quem comprou às 10 e vendeu às 15? O investidor 1, ele é a nossa opção de resposta, letra A, que está na nossa tabelinha resolvido desta forma. Queridos, tranquilo? Beleza? Sem problemas? Então, vamos deixar claro aqui para você algumas coisinhas.
interpretar gráfico necessita de uma atenção dos senhores, porque isso cai no Enem. Isto é importante para o Enem. Agora, a gente só não pode ter medo de fazer o exercício, beleza? Queridos, já já a gente volta com a parte 2 da aula, continuação de exercícios de gráficos e tabelas e as medidas de tendência central. Beijos do Titi, até mais, fiquem com Deus.